Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. A esposa do meu pai fingiu a morte de seu ex-marido para se casar com ele, mas eu o vi durante o trabalho, então descobri a verdade e expus suas mentiras. Eu, uma mulher de 34 anos, estou sem palavras e estou recorrendo à comunidade do Reddit em busca de ajuda. Venho de um ambiente bastante abastado e sempre vivi uma vida privilegiada. Meus pais sempre me deram tudo o que eu queria. Eles eram namorados de faculdade e tinham um casamento forte e amoroso. Quando eu tinha apenas 8 anos, meus pais sofreram um terrível acidente de carro. Quando recebemos a notícia, eu estava com meus avós e todos corremos para o hospital. Esperar do lado de fora durante as cirurgias deles foi profundamente traumatizante, sem saber se eles sobreviveriam. Infelizmente, minha mãe não sobreviveu, mas de alguma forma meu pai conseguiu. A culpa por estar vivo enquanto ela não estava tornou-se uma luta diária para ele. Depois do acidente, ele lutou com seu papel como pai, especialmente enquanto eu lidava com a dor de perder minha mãe. Minha tia, irmã do meu pai, muito próxima a ele, interveio. Ela nos levou à terapia para lidarmos com nossos problemas, e foi então que meu pai começou a frequentar grupos de apoio ao luto, para se conectar com outras pessoas que haviam perdido seus entes queridos em acidentes horríveis. Nesses grupos de apoio, ele conheceu uma mulher chamada Linda, que mais tarde se tornou minha madrasta. Meu pai e Linda rapidamente se tornaram bons amigos e eventualmente ela me conheceu. Com o tempo, o relacionamento deles se aprofundou e eles começaram a namorar. Eles se casaram 3 anos depois, apesar de todos pensarem que era cedo demais, e têm estado juntos desde então. Desde o início, minha tia tinha reservas sobre ela e expressou suas preocupações, mas meu pai estava convencido de que Linda era boa para ele, e a conexão deles era inegável. Antes de se casarem, meu pai disse explicitamente a Linda que ele seria o único responsável por mim e que ele me daria qualquer tipo de punição. Ele não queria que ela assumisse o papel de minha mãe, mas sim que fosse uma figura adulta responsável e confiável na minha vida. Felizmente, em grande parte, ela respeitou esses limites e não interferiu muito na minha vida. Linda nos informou que antes era casada com seu ex-marido, Mark, que morreu em um incêndio em seu prédio há anos. Ela sempre pintava um quadro em que ele era pobre e a vida era uma luta constante para eles conseguirem sobreviver. Sentimos pena dela, pois sabíamos como era perder um ente querido. Avançando no tempo, depois de conhecer meu pai, agora ela vive uma vida de luxo e conforto. Linda adora gastar em bolsas e sapatos caros, independentemente da ocasião, e adora ser o centro das atenções. Ao longo dos anos, Linda e eu mantivemos uma relação cordial. No início, ela tentou jogar a carta do vamos ser amigas, mas eu rapidamente cortei isso pela raiz. Eu lhe dou respeito na medida do possível por ser a esposa do meu pai, mas nossa conexão praticamente para por aí. Embora eu não estivesse desconfiada, sempre mantive minha distância. Agora, sobre o que aconteceu, eu tinha acabado de terminar a faculdade e consegui um emprego em uma empresa de tecnologia legal. O único problema é que fica do outro lado do país. Meu pai estava me pressionando para que eu me juntasse à empresa dele, mas eu realmente queria traçar meu próprio caminho em uma empresa de tecnologia, começando do zero e aprendendo por conta própria. Antes de eu ir, Linda organizou uma pequena reunião com familiares e amigos próximos. Foi emocionante, mas todos pareciam tristes com minha mudança para tão longe. Na manhã do meu voo, enquanto me mudava para o outro lado do país e me instalava em uma nova cidade, estava empolgada e nervosa por morar sozinha pela primeira vez e começar um novo capítulo da minha vida. No meu primeiro dia no escritório, fui apresentada a todos. É um lugar enorme, preenchido principalmente por engenheiros e programadores hardcore. Dado o caráter do nosso trabalho, passamos boa parte do tempo no próprio escritório, trabalhando até altas horas da noite. Há cerca de uma semana, durante o almoço na cafeteria do escritório, notei um cara que parecia familiar. Ele estava conversando com meu chefe enquanto almoçavam. O homem parecia ter um rosto familiar, mas eu não conseguia identificá-lo. Tinha certeza de que o tinha visto em algum lugar e pensei que talvez fosse alguém que morava na minha cidade natal. Enquanto eu estava perdida em meus pensamentos, um colega de trabalho se aproximou de mim e me pediu para me preparar para uma apresentação para um novo cliente. Então rapidamente terminei meu almoço e saí. Quando entrei na sala de conferências, notei que o rosto familiar estava sentado ao lado do meu chefe. Nosso chefe o apresentou como um cliente em potencial para o qual tínhamos que apresentar. Tudo parecia um pouco confuso e eu não consegui captar bem o nome dele, já que ainda estava tentando descobrir de onde o conhecia. Rapidamente configurei o projetor e comecei a apresentação. Durante toda a reunião, persistia uma sensação incômoda, como se eu já o tivesse visto antes. Após a apresentação, o homem parecia impressionado e parecia que estava pronto para trabalhar conosco. Sorri de orelha a orelha, deixando meu chefe e ele discutirem mais detalhes. Uma vez que a discussão deles terminou, vi o homem se dirigindo aos elevadores. Não conseguia tirar da cabeça aquela sensação, então o segui e acabamos no mesmo elevador. Ele me notou e sorriu educadamente.
Eu não queria parecer uma perseguidora, então mencionei casualmente como ele me parecia familiar. Ele me olhou inquisitivamente e perguntei se ele era da minha cidade natal, mas ele balançou a cabeça. Ele me perguntou meu nome e me disse que nunca havia conhecido ninguém com meu sobrenome. Percebi que não havia nenhuma conexão, então deixei passar, apertei sua mão desajeitadamente e agradeci por escolher nossa empresa para seu projeto. Mais tarde, durante nossas reuniões de equipe, meu chefe nos informou que esse novo cliente que havíamos conseguido era um cara autodidata em tecnologia que precisava da nossa ajuda para aprimorar seu aplicativo. Seu nome era Mark e o aplicativo que deveríamos projetar iria revolucionar a gestão de resíduos recicláveis. Quando ouvi o nome, meu estômago revirou. De repente, tudo fez sentido. Reconheci-o porque tinha visto sua foto em um dos álbuns de minha madrasta. Lembro vividamente do dia em que minha madrasta e meu pai estavam fora e, como qualquer outra criança curiosa, me encontrei vasculhando as coisas de todos em nossa casa. Encontrei um álbum de fotos escondido em uma gaveta e percebi pelas fotos que pertencia à minha madrasta. Estava folheando as páginas, olhando suas fotos, quando me deparei com uma foto de Linda com um homem. Ambos olhavam para a câmera, sorrindo, vestidos com roupas de inverno, parados em frente a uma árvore de Natal. O fundo festivo adicionava um toque de calor à cena. Nunca perguntei diretamente a Linda sobre o homem na foto, mas supus que poderia ser alguém do seu passado. Naquela época, era apenas um vislumbre do passado de Linda, nada significativo. Não fazia ideia de que essa imagem aparentemente inocente logo colidiria com meu presente, desencadeando uma série de perguntas e revelações sobre o homem que encontrei no trabalho. Meus pensamentos começaram a correr, traçando conexões entre o cliente que conhecia e o suposto ex-marido de Linda. Fiquei confusa sobre como Mark ainda estava vivo quando Linda nos disse que ele havia falecido anos atrás. Senti-me perdida sem saber o que fazer, e falar com Linda sobre isso parecia fora de questão. Se ela estava mentindo sobre seu ex-marido todo esse tempo, não havia como ela confessar de repente. Precisava de provas sólidas antes de confrontá-la, uma confirmação de que o homem que é nosso cliente atualmente é de fato a mesma pessoa, Mark. Desde que descobri a verdade, tenho me mantido próxima ao meu chefe durante as reuniões com Mark, esperando uma oportunidade para falar com ele em particular e investigar mais a fundo a verdade. Hoje, com meu chefe de licença médica, senti que era a oportunidade perfeita para falar com Mark. Terminamos nossa reunião e perguntei a Mark se ele queria almoçar comigo na cafeteria do escritório. Ele concordou e descemos para almoçar. Conversamos sobre nosso trabalho e lentamente, nossa conversa derivou para a família. Compartilhei com ele que minha mãe havia falecido quando eu era jovem. Mark parecia simpático, sua expressão refletia uma mistura de compreensão e compaixão. Em seguida, introduzi a conversa mencionando que meu pai era casado com uma mulher chamada Linda. A reação de Mark foi notável. Ele ficou muito calado e levantou a cabeça para me olhar, como se estivesse tentando processar o que eu acabava de dizer. A revelação parecia tê-lo atingido como uma rajada de vento repentina, pegando de surpresa. Suas sobrancelhas franziram ligeiramente e ele demorou um momento para assimilar a notícia inesperada. Ao ver sua reação, perguntei se ele a conhecia, e ele assentiu lentamente. Ele me pediu para lhe mostrar uma foto dela, e quando fiz, ele deu um grito de surpresa. Comecei a falar sobre a versão de Linda de seu passado, o incêndio, as dificuldades financeiras e sua aparente morte. As sobrancelhas inicialmente franzidas se aprofundaram em uma expressão mais pronunciada de incredulidade. Pude ver como sua mente processava a narrativa que eu estava apresentando. Mark então continuou compartilhando sua história. Ele falou sobre ser casado com uma mulher chamada Sarah e como eles desfrutaram de 2 belos anos juntos. Infelizmente, a vida de Sarah terminou em um acidente de esqui durante umas férias. A perda jogou Mark em um profundo desespero. À sugestão de um amigo, ele se juntou a um grupo de apoio ao luto em sua comunidade para lidar com a dor. Foi dentro desse grupo que Mark cruzou caminhos com Linda. Ela compartilhou uma história comovente sobre a perda de seu marido em um trágico incidente, um tiroteio em sua vizinhança. A camaradagem no grupo de apoio ao luto proporcionou consolo, assegurando a Mark que outros, como ele, estavam navegando o pesado luto de perder seus cônjuges. Com o tempo, Mark e Linda se tornaram amigos enquanto encontravam consolo na companhia um do outro. Mark entrou no casamento com Linda 1 ano depois, esperançoso de que essa poderia ser uma segunda chance de felicidade. As coisas correram bem no início, mas um dia, enquanto discutiam seu testamento, surgiram problemas. Mark compartilhou que, em caso de sua morte, sua casa iria para os filhos de seu irmão. Linda ficou muito chateada, questionando por que ele não havia designado a casa para ela. Mark explicou que era uma casa de família e que pretendia mantê-la dentro da família, garantindo que ela seria financeiramente cuidada durante toda a sua vida com o dinheiro de sua conta poupança. Ela perguntou sobre seu dinheiro do seguro de vida e ele revelou que havia colocado seu irmão como beneficiário. Isso desencadeou uma grande briga com Linda, insistindo que ela merecia a casa e o dinheiro. Após essa disputa, o relacionamento entre Mark e Linda piorou.
Ela começou a brigar por coisas triviais e até a acusá-lo de infidelidade sem qualquer prova. Os conflitos se intensificaram até o ponto em que ambos acharam insuportável. Incapazes de manter o relacionamento, finalmente chegaram a uma decisão mútua de se divorciarem, pois ficou claro que as coisas não estavam funcionando entre eles. Mas, para surpresa de Mark, durante o processo de divórcio, Linda fez uma reviravolta completa. Ela o acusou de tê-la abusado financeiramente durante todo o casamento para exercer controle sobre ela. Linda, sendo mais jovem que Mark, conseguiu fazer essa história parecer crível, manchando sua reputação. À medida que o divórcio avançava, as histórias falsas de Linda tiveram um efeito devastador na vida de Mark. Suas acusações não só prejudicaram sua reputação, como também tiveram um efeito cascata, afetando suas relações com amigos e familiares. Seguindo o conselho de seu advogado, Mark teve que pagar uma quantia substancial em pensão alimentícia a Linda para que ela não continuasse a difamá-lo publicamente. Desde então, Linda aparentemente desapareceu de sua vida, e hoje foi a primeira vez que Mark teve notícias dela. Ouvir sua história me deixou em estado de choque. As revelações de Mark pintavam um quadro sombrio das ações de Linda, um esquema calculado de engano e manipulação. À medida que nossa conversa avançava, ficou evidente que Linda havia fabricado meticulosamente uma tragédia falsa, afirmando falsamente a morte de Mark em um incêndio inexistente. Esse plano sinistro permitiu que ela se integrasse em outro grupo de apoio ao luto, possivelmente com o objetivo de encontrar sua próxima vítima. O plano visava gerar simpatia, apresentando-se como uma viúva enlutada, sobrecarregada por uma tragédia que ela mesma havia inventado. Infelizmente, meu pai caiu nas histórias convincentes dela. Após nosso almoço juntos, assegurei a Mark que descobriria a verdade sobre o engano de Linda. Passei o dia inteiro refletindo sobre os detalhes e tentando descobrir meus próximos passos. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, não consigo deixar de lado a incredulidade e a raiva que fervem dentro de mim. É impressionante perceber como ela se entrelaçou tão perfeitamente na estrutura de nossas vidas, tudo com o objetivo de se beneficiar financeiramente de meu pai. Por um lado, sinto-me dividida, pois meu pai parece genuinamente feliz com Linda, e não estou certa sobre como dar-lhe a notícia, pois pode magoá-lo potencialmente. Por outro lado, sei que Linda se junta deliberadamente a grupos de apoio ao luto para encontrar pessoas vulneráveis que possa manipular. O fato de ela ter mentido sobre a morte de seu marido em um incêndio em um prédio para ganhar nossa simpatia e confiança adiciona outra camada ao seu engano. Sinto-me dividida sobre como proceder. Serei uma idiota se contar a verdade ao meu pai e confrontar Linda sobre seu passado? Atualização 1. Seguindo o conselho de todos, decidi confiar a situação à minha tia. Precisava que outro adulto acreditasse na minha história antes de confrontar meu pai. Não querendo tirar licença do trabalho, já que acabei de entrar na empresa, convidei minha tia Hilda para me visitar aqui. Ela voou ontem à noite e estava animada para me ver. Planejei levá-la para o café da manhã e também convidei Mark. Queria que ela ouvisse toda a história de Mark. Eu estava tremendo de antecipação enquanto a levava de carro ao café. Quando entramos no café, Mark já estava lá nos esperando. Aproximei-me dele com minha tia atrás de mim, que olhou para ele e me deu um olhar curioso. Eu disse a ela que precisávamos falar algo com ela, e a preocupação se refletiu em seu rosto. Depois de fazermos nossos pedidos, me virei para minha tia, revelando que este era Mark, o ex-marido de Linda. Mark sorriu educadamente, e minha tia o olhou com incredulidade. Perguntei a Hilda se ela já havia visto fotos do ex-marido de Linda, e ela balançou a cabeça. Eu disse a ela que eu tinha, quando revirei o álbum de fotos de Linda. Embora minha tia não soubesse como Mark era, ela sabia que Mark deveria estar morto, então ela o olhou com espanto. Mark então mostrou a ela fotos dele e Linda em seu dia de casamento, lua de mel e outros eventos. Ele passou a explicar como Linda o enganou para se casar e, eventualmente, quando ela descobriu que ele não ia transferir nenhuma de suas propriedades para ela, tiveram uma grande briga que levou ao divórcio. Mark revelou como Linda quase arruinou sua vida espalhando mentiras entre seus amigos e familiares. Ela só concordou em desaparecer de sua vida depois que ele aceitou pagar uma quantia substancial em pensão alimentícia. Minha tia ficou em estado de choque o tempo todo. Depois expliquei a ela como Linda se juntava intencionalmente a grupos de apoio ao luto, procurando pessoas vulneráveis para explorar, especialmente viúvos ricos. Depois ela se tornava amiga deles e se casava com eles na esperança de garantir uma grande herança. Hilda, ainda incrédula, bombardeou Mark com perguntas, buscando mais detalhes sobre Linda. Cada resposta parecia aprofundar seu espanto. À medida que Mark continuava revelando as ações enganosas de Linda, a incredulidade de minha tia se transformou em uma mistura de preocupação e indignação. Hilda me olhou e enfatizou que precisávamos falar com meu pai sobre isso o mais rápido possível.
Ela ressaltou a importância de revelar a verdade antes que a situação saísse de controle. Ela temia que Linda pudesse colocar meu pai na mesma situação que Mark. Mark concordou com ela e nos advertiu que Linda era capaz de fazer isso quando se tratava de dinheiro. Assenti solenemente, encontrando consolo no fato de que minha tia agora sabia a verdade e que juntas poderíamos revelá-la a meu pai. Mark e Hilda trocaram números para que Mark pudesse enviar-lhe suas fotos com Linda. Com essas fotos em mãos, minha tia e eu sentimos uma sensação de empoderamento, já que agora tínhamos provas para mostrar a meu pai e ao resto da família. Ao sairmos do café, havia um entendimento tácito entre Mark e minha tia e eu, uma determinação compartilhada para desvendar o engano tecido por Linda e proteger outros de um futuro dano. Desde que voltamos para casa, minha tia e eu temos tentado descobrir como e quando dar essa notícia a meu pai. Não queremos confrontá-lo na frente de Linda, pois já não confiamos mais nela. Ainda não decidimos o que faremos a seguir. Atualização 2. Finalmente revelamos tudo sobre Linda a meu pai. Neste dia de ação de graças, estava determinada a estar com meu pai quando revelássemos a verdade a ele, já que não queria falar sobre isso por telefone. Tirando uma folga do trabalho durante o dia de ação de graças, voei de volta para casa para nossa reunião familiar anual de celebração. Ao chegar, nossa casa estava adornada com decorações festivas e Linda me recebeu. Este foi meu primeiro encontro com ela desde que soube sobre o seu passado. Sorri de forma desconcertada e me apressei a cumprimentar meu pai. Já fazia um tempo desde que o vi, e percebi o quanto sentia falta dele. A família se reuniu para o jantar de ação de graças, e todos passamos um tempo maravilhoso juntos. Hilda e eu trocávamos olhares, incertas sobre encontrar o momento certo para abordar o tema desafiador com meu pai em particular. Na manhã seguinte, levei meu pai para almoçar, usando o pretexto de discutir meus projetos atuais. Sabendo que Linda não se interessava por discussões relacionadas ao trabalho, estava certa de que ela não se juntaria a nós. Meu pai parecia surpreso quando Hilda se juntou a nós para o almoço, pensando que eu o tinha convidado sozinha. Sem perder muito tempo durante o almoço, Hilda começou a perguntar se ele já havia investigado o passado de Linda. Meu pai a olhou sem entender e disse que nunca tinha feito isso. Então mostrei ao meu pai fotos de Mark e Linda, perguntando se ele reconhecia o homem. Ele assentiu, dizendo que era Mark, o ex-marido de Linda, que supostamente havia falecido. Continuei explicando que Mark estava vivo e que o tinha conhecido no trabalho. Meu pai me olhou surpreso enquanto eu continuava a explicar que Mark nunca havia morrido. Linda tinha se divorciado dele após descobrir que ele não iria transferir nenhuma de suas propriedades para ela após sua morte. No processo de divórcio, ela fez o possível para arruinar sua reputação entre sua família e amigos. Meu pai recostou-se, processando a revelação inesperada. Depois de um momento de silêncio, ele me olhou e perguntou: "Como você descobriu tudo isso e por que Linda não me contou a verdade?" Respirei fundo e expliquei meu encontro inesperado com Mark no trabalho. Contei como Mark apareceu no meu local de trabalho um dia como um cliente em potencial, o que eventualmente me levou a confrontá-lo. Mark não fazia ideia de que Linda era minha madrasta, e ele ficou tão surpreso quanto nós quando eu lhe contei sobre a história falsa que Linda nos contou, afirmando que ele havia morrido em um incêndio em um prédio. A expressão no rosto do meu pai mudou de surpresa para uma mistura de choque e realização. Ele parecia dividido entre a verdade que eu apresentava e os anos que passou acreditando nas histórias fabricadas por Linda. Ele começou a fazer mais perguntas sobre o passado de Mark e Linda, tentando entender a magnitude do engano. Minha tia Hilda interveio, explicando que Linda havia manipulado Mark ao conhecê-lo em um grupo de apoio ao luto, alegando que seu último marido havia morrido em um tiroteio. Ela então se casou com ele para explorá-lo financeiramente durante o casamento. Hilda enfatizou que meu pai precisava reconhecer a gravidade das ações de Linda e pensar no próximo curso de ação. À medida que o peso da situação se assentava, meu pai parecia confuso e traído. Senti-me mal por ter partido o coração do meu pai. Ele admitiu que se sentia enganado pelas mentiras de Linda e estava lutando para aceitar nossa versão da verdade, já que lhe haviam contado algo completamente diferente. Como último recurso, decidimos fazer uma chamada de vídeo com Mark para que ele pudesse falar diretamente com meu pai e ajudar a esclarecer qualquer outra confusão. Inicialmente hesitante, meu pai acabou concordando. Mark e meu pai tiveram uma longa e detalhada conversa sobre Linda. À medida que a conversa avançava, meu pai foi forçado a confrontar a realidade de que Linda nos enganou durante todos esses anos. O peso da verdade finalmente caiu sobre ele, e era evidente que essa revelação havia destruído a imagem que ele tinha de Linda. Ele ficou pálido como uma folha de papel e lutava para compreender a extensão das mentiras de Linda. Em meio à revelação, minha tia Hilda fez o possível para confortá-lo, entendendo o profundo choque que ele sentia ao descobrir a verdade.
Pedi a meu pai que tomasse seu tempo e pensasse em um plano sobre o que queria fazer a seguir. Assegurei-lhe que tanto minha tia quanto eu estávamos lá para apoiá-lo em qualquer decisão que ele precisasse tomar. Após a revelação chocante, o peso do engano de Linda pesa sobre todos nós, e o caminho a seguir ainda é incerto. Mas o bem-estar do meu pai continua sendo minha principal prioridade. Farei questão de estar ao lado do meu pai e apoiá-lo de todas as maneiras possíveis, e com sorte, Linda não poderá continuar manipulando e prejudicando nossa família. Juntos, navegaremos por essa situação desafiadora e garantiremos que meu pai encontre a clareza e a resolução de que precisa para o próximo capítulo de sua vida. Atualização 3. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização e muitas coisas aconteceram desde então. Em primeiro lugar, após a revelação da verdade, meu pai confrontou Linda, o que levou a uma discussão acalorada. Apesar de suas mentiras persistentes, meu pai apresentou provas, incluindo fotos do casamento deles. Ele então lhe disse que Mark me conheceu no trabalho e me contou tudo sobre o casamento deles. Linda, encurralada, finalmente cedeu, sobrecarregada pela culpa, confessou suas mentiras e revelou a extensão de seus esquemas. Meu pai pediu que ela saísse de nossa casa imediatamente. Para minha surpresa, esta foi a primeira vez que vi meu pai levantar a voz. Linda, visivelmente abalada, lançou-me um olhar de raiva, aparentemente culpando-me por expor seu passado. Não senti nenhuma simpatia por ela, afinal não lhe devia nada. Tomando uma postura firme, meu pai decidiu pedir o divórcio e iniciou discussões com seu advogado. No início, quando se separou de Linda, meu pai não era o mesmo. Ele estava triste e destroçado. Felizmente, somos uma família muito unida, e todos se uniram ao redor dele, oferecendo apoio durante este período difícil. A revelação sobre o engano de Linda deixou todos tão atonitos quanto nós. Apesar das tentativas de Linda de contatar meu pai, ele a bloqueou em todas as frentes. Estava bastante certa de que ela não se atreveria a me enviar uma mensagem, dado que expus sua verdade. Hoje vejo meu pai passando por um momento difícil, mas também estou feliz que ele esteja se separando dessa mulher horrível. Sinceramente espero que ele encontre cura e siga para dias melhores após este capítulo difícil. No meio de tudo isso, meu vínculo com meu pai se fortaleceu. Compartilhamos nossos pensamentos e sentimentos mais abertamente agora, ajudando um ao outro a navegar pelas consequências emocionais do engano de Linda. Está claro que o processo de cura está acontecendo lentamente e levará algum tempo, mas eventualmente superaremos esse obstáculo juntos, deixando as sombras do passado para trás. Agora passemos para a próxima história. História 2. Planejei umas férias, mas cancelei o cuidado da minha mãe ferida, então minha esposa foi sozinha, e agiu como se nada tivesse acontecido. Olá, pessoal, estou em uma situação muito ruim com minha esposa agora e realmente preciso de ajuda ou algum tipo de conselho sobre o que fazer, porque estou completamente perdido e não quero me deixar levar pelas minhas emoções. Então estou aqui para pedir um conjunto de opiniões objetivas. Para dar um pouco de contexto, minha esposa e eu estamos casados há 2 anos e juntos há 5. Susana, de 36 anos, e eu, de 30 anos, nos conhecemos através de alguns amigos em comum, e foi assim que começamos nosso relacionamento. No início do nosso relacionamento, ela era muito independente, e isso era o que eu mais gostava nela. Eu queria que ela continuasse sendo a mesma, mesmo depois de nos casarmos, mas não fazia ideia de que ela teria uma interpretação tão diferente de independência. Nos últimos meses, Susana e eu estávamos planejando umas férias porque ambos estávamos realmente exaustos do trabalho e realmente precisávamos de um descanso. Decidimos que faríamos uma viagem para a Califórnia há algumas semanas, mas, infelizmente, não pude ir à viagem porque minha mãe teve um pequeno acidente uma semana antes de partirmos. Minha mãe tem mais de 60 anos e mora sozinha desde que meu pai faleceu há alguns anos. Ela estava andando na rua quando um carro a atropelou acidentalmente, e, felizmente, ela apenas fraturou o tornozelo e torceu o pulso enquanto tentava amortecer a queda. O seguro cobriu tudo, mas, obviamente, ela ainda precisava de alguém para ficar com ela e cuidar dela enquanto se recuperava. Esse incidente ocorreu apenas uma semana antes de partirmos para as férias, então eu disse à minha esposa que talvez pudéssemos cancelá-las por enquanto para que eu pudesse cuidar da minha mãe. Minha mãe e eu sempre fomos muito próximos, e ela não é uma sogra difícil. Eu prometo que ela e minha esposa sempre tiveram um relacionamento muito bom no passado. Então não sei por que Susana estava tão contra a ideia de cancelar as férias para que pudéssemos ficar com minha mãe e cuidar dela. De acordo com minha esposa, parecia ridículo que eu sugerisse algo assim, porque estávamos planejando essas férias há meses e ela estava realmente ansiosa para ter um descanso de todo o trabalho. Ela não queria abrir mão disso só para cuidar da minha mãe, já que eu poderia simplesmente contratar uma enfermeira em tempo integral para cuidar dela. Obviamente, eu poderia fazer isso, mas ainda assim pareceria um pouco insensível simplesmente ir de férias porque minha mãe teve um acidente.
E, pessoalmente, nem me importava como isso pareceria para os outros, eu só queria estar lá para ela. Acho que, como seu único filho, era bastante normal que eu quisesse isso. Mas ela insistiu que havia trabalhado muito nos últimos meses e que merecia isso. E, como não era como se minha mãe estivesse em um estado muito ruim, eram apenas ferimentos leves, ela poderia lidar com isso sozinha. Eu argumentei que, mesmo se encontrássemos uma enfermeira, eu ainda gostaria de estar lá para ela e verificar como ela estava ocasionalmente, e eu não poderia fazer isso se saíssemos de férias por 2 semanas. Ela simplesmente não estava disposta a me ouvir. Depois de um tempo, ela começou a dizer que eu estava sendo egoísta e um filhinho da mamãe porque estava agindo assim, priorizando minha mãe em vez da minha esposa. Achei isso muito injusto, porque em várias ocasiões eu havia feito sacrifícios por ela e pela família dela, e parecia que ela havia esquecido de tudo isso. E durante a semana anterior ao dia em que devíamos sair de férias, estávamos brigando literalmente todos os dias, e, finalmente, 2 dias antes de partirmos, ela me disse que iria viajar sem mim, e que, se eu quisesse, poderia me juntar a ela mais tarde, mas ela achava que eu estava sendo irracional e não iria sacrificar as férias dela por mim. Depois que ela me disse isso, eu não falei com ela porque não achava que tinha mais nada a dizer. Parecia que ela já havia tomado sua decisão e nada do que eu dissesse mudaria isso, então eu não queria perder meu tempo. Estava muito chateado com isso, naturalmente, e comecei a passar mais tempo na casa da minha mãe para contar a ela o que estava acontecendo. Minha mãe, sendo a pessoa que é, me disse que eu estava livre para ir e que realmente não se importaria, mas pude notar que ela estava um pouco chateada porque Susana nem sequer a havia visitado, porque estava brigando comigo por isso. Ela sempre havia tratado Susana como sua própria filha, e, no entanto, ela não parecia se importar o suficiente para visitar minha mãe, mesmo que estivesse brigando comigo e não com ela. Então essas coisas começaram a se acumular, e no dia em que ela saiu de férias, nem sequer se deu ao trabalho de se despedir de mim e simplesmente saiu. Eu estava arrasado e não sabia o que fazer, mas depois de pensar nisso por alguns dias, decidi falar com um advogado e pedir o divórcio, porque as coisas tinham ido longe demais, e depois de algo assim, não acho que jamais poderia me recuperar disso e vê-la da mesma forma novamente. Foi um passo muito difícil, mas achei que era necessário porque ela me deixou muito claro que não se importava com meus sentimentos. Até falei com minha mãe sobre isso, e ela me sugeriu que, pelo menos, esperasse até que Susana voltasse para casa, discutisse as coisas com ela e depois pedisse o divórcio se não chegássemos a uma conclusão. Mas eu não queria esperar tanto tempo. Estava magoado pelo fato de que, mesmo depois de ter saído, ela nem sequer se deu ao trabalho de falar comigo. Então, durante todo o tempo que ela estava de férias, eu simplesmente esperei que ela voltasse para que pudéssemos resolver isso. 2 dias atrás, ela finalmente voltou, e parecia estar muito feliz sem mim. Eu estava em casa, já que era fim de semana, e no momento em que ela entrou na casa, me ignorou completamente e foi para o quarto. Eu nem sei do que se tratava, mas isso só me enfureceu ainda mais, e decidi que não iria esperar. Tinha que fazer isso naquele mesmo dia. Depois de um tempo, quando ela saiu do quarto após se refrescar, eu tirei os papéis do divórcio e os entreguei a ela. Expliquei que o que ela havia feito e a forma como havia se comportado recentemente me machucaram muito, e além disso, ela nem sequer parecia estar arrependida por isso, então eu tive que tomar essa decisão incrivelmente difícil de deixá-la, porque não acho que poderia fazer um casamento funcionar se ela nem sequer se importava com meus sentimentos. Acho que isso realmente a chocou, e literalmente ela não teve palavras nos primeiros segundos. E quando finalmente falou, começou a justificar o que havia feito e disse que sempre havia sido uma pessoa muito independente e que era injusto da minha parte esperar que ela abrisse mão de sua independência. Ela tentou me dizer que às vezes queríamos coisas muito diferentes na vida, e que isso estava bem, só precisávamos nos respeitar mutuamente porque é assim que funciona um casamento. E naquele momento, ela sentia que eu estava apenas fazendo birra porque não conseguia respeitar o que ela queria, mas esse não era o caso de forma alguma. Eu havia pensado nas coisas com cuidado, já que tive tempo suficiente para fazer isso, já que ela não se deu ao trabalho de falar comigo nenhuma vez enquanto estava fora, e eu não tinha como justificar ou defender suas decisões, por isso tive que tomar essa medida extrema. Mesmo assim, Susana poderia ter se desculpado e encerrado isso, ou poderia simplesmente ter ignorado a situação por completo, como já havia me ignorado nas últimas 2 semanas. Mas decidiu continuar discutindo comigo, e acabamos em uma briga muito horrível. Ela continuou tentando defender sua decisão e fazer parecer que eu estava exagerando, e no final fiquei tão frustrado que literalmente comecei a pedir que ela saísse porque não conseguia mais tolerá-la.
Então ela arrumou algumas de suas coisas e saiu de casa, e presumo que tenha ido morar em um hotel. Essa briga só me fez mais seguro de que queria terminar este casamento porque não conseguia suportar o fato de que, mesmo depois de tudo que havia acontecido, ela ainda não achava que era necessário se desculpar, nem uma única vez. De qualquer forma, isso foi há alguns dias, e esta manhã Susana me ligou para perguntar quando deveria voltar para casa porque não queria gastar mais dinheiro morando em um hotel. Eu disse a ela que preferia que ela não voltasse para casa porque estou falando sério sobre o divórcio, e ela tentou começar a brigar comigo mais uma vez, mas desta vez simplesmente desliguei. Depois disso, ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas, mas mesmo assim, estava tentando fazer parecer que ela lamentava porque eu me sentia mal, e não porque ela havia feito algo errado. Em sua mensagem, ela dizia coisas como: sinto muito que você se sentiu mal porque fui viajar sozinha, mas você sempre deveria ter sabido que eu era muito independente desde o início. Não quero sacrificar minha individualidade pelo bem do nosso casamento, e você também não deveria esperar isso de mim como um bom marido. Eu sabia que ela só estava se desculpando porque queria voltar para casa, e eu sou o dono da casa, então eu disse a ela que não queria que ela voltasse. Então finalmente ela começou a chorar em mensagens de voz e a me ligar uma e outra vez. Ela não consegue acreditar que estou fazendo isso com ela e acha que estou sendo muito egoísta, mas honestamente, estou apenas tentando me proteger porque ela me machucou mais nos últimos dias do que qualquer outra pessoa em toda a minha vida, e não posso permitir que isso continue acontecendo repetidamente. Então acho que é melhor para nós ficarmos separados por enquanto. Eu sei com certeza que ela realmente não tem outro lugar para ir, já que seus pais não moram aqui e ela não tem muitos amigos em quem possa confiar, mas não acho que isso seja problema meu no momento. Afinal, quando eu me senti péssimo, ela não achou que era problema dela lidar com isso, então estou me comportando da mesma maneira. Mas ainda me sinto um pouco culpado pelo que estou fazendo por causa de todas as mensagens de voz que ela enviou, onde está chorando e parece miserável. Embora eu saiba que é necessário para mim e minha saúde mental mantê-la afastada agora. Sou eu o idiota por dizer à minha esposa que não quero que ela volte para casa porque foi viajar sozinha? Editar para adicionar mais detalhes sobre essa situação para que vocês possam entender tudo. Já havíamos pago tudo e dividido os custos, mas na verdade acabamos cancelando. Não perderíamos muito dinheiro. Já tinha falado com a companhia aérea, e eles me disseram que, se cancelássemos nossos bilhetes até 5 dias antes da data em que devíamos sair, ainda obteríamos nosso reembolso, mas com taxas de cancelamento, e isso não era muito dinheiro, então Susana estaria bem com isso. Além disso, o hotel em que decidimos nos hospedar pertencia a um parente de um amigo, então já estávamos obtendo tarifas com desconto, e também falei com ele. Ele me disse que, geralmente, eles não reembolsam os quartos se não forem cancelados com uma semana de antecedência, mas para mim, ele poderia fazer uma exceção. Eu contei tudo isso a Susana antes de sugerir se quer cancelar as férias porque não queria que ela se preocupasse com o dinheiro que poderíamos perder. Mas ela nem mencionou isso, então sabia que isso não se tratava de dinheiro. Também mencionei certos sacrifícios que fiz pelo bem da família dela na minha postagem original, então gostaria de expandir sobre isso. Há alguns anos, eu deveria comparecer ao casamento da minha prima, e ela e eu éramos muito próximos, literalmente crescemos juntos. Mas decidi não ir ao casamento porque minha esposa estava indo visitar sua família, já que seu pai tinha uma cirurgia de vesícula biliar no mesmo dia, e ela nem sequer precisou pedir que eu a acompanhasse. Eu simplesmente fui porque a família dela me tratou muito bem, e achei que era algo que eu deveria fazer, não só pela minha esposa, mas também pela família dela. Não acho que estava errado em esperar o mesmo dela. Se eu pude perder o casamento da minha prima para estar com ela na cirurgia de seu pai, certamente ela poderia ter permitido que cancelássemos nossas férias e adiássemos a viagem para mais tarde, para que eu pudesse estar com minha mãe, que é bastante idosa e acabou de ter um acidente. Sempre estive lá para a família dela, e nunca me considerei um grande marido por fazer isso, achava que era simplesmente meu dever. Mas estou adivinhando que Susana não vê da mesma forma. Simplesmente me parece muito injusto. E também há o fato de que ela realmente não parece estar arrependida de nada. Ela só se desculpou quando percebeu que não tinha outro lugar para ir e viver em um hotel custaria muito dinheiro. É triste. Atualização 1. Infelizmente, a seção de comentários aqui não foi muito útil. A maioria das pessoas estava dividida, algumas pessoas até se deram ao luxo de me chamar de filhinho da mamãe, como fez Susana, e só quero me defender nesse ponto. Se preocupar com seus pais e tentar estar lá para eles quando precisam de você é algo que deve ser desprezado, então acho que algumas pessoas aqui precisam de ajuda séria.
Já havia deixado claro desde o início que não era como se minha mãe fosse uma sogra de pesadelo para Susana, constantemente tentando controlá-la ou algo assim. Mencionei que elas tiveram um relacionamento muito bom no passado, e minha mãe sempre a tratou como sua própria filha, então era natural para mim esperar que ambos quiséssemos estar lá para ela. E sim, o acidente não foi grave, mas ela ainda estava bastante abalada depois disso. Não vamos esquecer que minha mãe tem mais de 60 anos e que até mesmo um acidente como esse pode demorar muito para curar devido à sua idade. Conseguimos encontrar uma enfermeira em tempo integral, e ela está com minha mãe. Mas durante as 2 semanas em que minha esposa não estava aqui, eu visitava minha mãe a cada 2 dias após o trabalho e ficava com ela até que fosse hora de voltar para casa. Eu não fazia isso tanto por ela quanto por mim, porque já pensava que teria um colapso se voltasse para aquela casa vazia e percebesse que Susana não estava lá. Mesmo assim, minha mãe não teve uma única coisa ruim para dizer sobre minha esposa, e, em vez disso, continuou me convencendo a tentar falar com ela e me disse que deveria pensar nas coisas do ponto de vista dela também antes de chegar a uma conclusão. Então vejam, minha mãe obviamente não é a vilã aqui, como alguns de vocês estão tão desesperados para fazer parecer. E enquanto minha mãe tentava nos reconciliar, Susana mal se deu ao trabalho de entrar em contato comigo ou até mesmo com minha mãe para perguntar como ela estava. Em sua cabeça, minha mãe era a razão pela qual eu estava brigando com ela, e seu comportamento aparentemente não tinha nada a ver com isso. Então ela foi quem começou a vilanizar minha mãe sem motivo, só porque eu queria cancelar ou adiar umas férias para poder estar lá para ela. Acho que qualquer pessoa na minha situação teria decidido terminar este casamento porque, por mais importante que Susana seja para mim, não posso suportar esse tipo de falta de respeito. Não para mim, e definitivamente não para minha família e meus sentimentos. Então decidi seguir em frente com o divórcio, e também decidi não permitir que ela voltasse para minha casa nem para minha vida. Meus sentimentos não foram dar conta dela quando ela estava me machucando, então acho que é justo que a trate da mesma maneira. Falei com minha mãe sobre isso também, e ela tem sentimentos mistos sobre tudo isso. Por um lado, ela está realmente grata de que eu signifique tanto para ela, porque não muitas pessoas teriam sacrificado umas férias para ficar com sua mãe ferida, mas eu o fiz, e ela estava grata por isso. Sua enfermeira apenas teria cuidado dela porque era seu trabalho, mas eu estar lá com ela deu a ela um senso de apoio emocional, e ela não tinha certeza se teria conseguido lidar com sua situação tão bem quanto lidou se eu tivesse saído de férias sem pensar nela e em como ela se sentiria sozinha. Se ela pudesse andar e essas coisas, teria preenchido seu tempo saindo por conta própria, visitando amigos e o que mais fosse, mas agora que tinha que permanecer confinada à cama, teria ficado muito mais entediada sem mim. E estava feliz de que eu tenha tomado essa decisão sem que ela precisasse sequer pedir. Por outro lado, ela estava realmente chateada de que isso tivesse causado tanto drama entre Susana e eu, porque realmente não era sua intenção. Ela não queria se tornar um osso de discórdia entre nós dois, porque ela mesma não havia sido abençoada com uma boa sogra quando foi casada com meu pai, e queria ser uma sogra melhor. Mas agora sentia que havia falhado nisso. Tive que convencê-la de que isso não tinha nada a ver com ela e tudo a ver com Susana, porque tenho certeza de que, mesmo se eu mesmo estivesse ferido, provavelmente teria tido a mesma reação. Esta não é a primeira vez que Susana foi egoísta em nosso relacionamento, e estou apenas começando a perceber isso agora. Sempre houve um padrão, e eu não tinha percebido até que esse incidente aconteceu e abriu meus olhos para tudo. No passado, também houve várias instâncias em que ela foi incrivelmente egoísta e sempre esperava que eu fizesse todos os sacrifícios. Como mencionei, perdi o casamento da minha prima para estar com ela quando seu pai estava em cirurgia. Mas apenas 3 semanas depois disso, quando pedi a ela para visitar minha prima comigo para que pudéssemos, pelo menos, dar os presentes de casamento em pessoa, ela se recusou a me acompanhar porque achava que, já que minha prima não tinha problema com o fato de não comparecermos, não era necessário que ela se esforçasse para visitá-la, e eu poderia ir sozinho. Então houve outro incidente há alguns meses, quando estava pensando alto e perguntei a Susana se achava que seria uma boa ideia eu largar meu trabalho e começar meu próprio negócio até o final deste ano. Eu vinha pensando nisso há muito tempo, mas esta foi a primeira vez que decidi dizer isso em voz alta. Não só ela ficou furiosa com minha sugestão, como me tratou com frieza e agiu de maneira distante pelos próximos dias, até que eu lhe disse que era apenas uma ideia que estava jogando fora e que ainda não havia decidido nada. Mas pela sua reação, já havia julgado que ela não achava que era uma boa ideia eu largar meu trabalho e decidi respeitar isso. Embora ela pudesse ter dito de uma maneira educada, escolheu agir como se eu tivesse cometido um pecado ao sugerir algo assim.
Sua explicação para seu comportamento foi que ela também estava trabalhando muito, e pensar que eu sequer consideraria largar meu trabalho e começar algo por conta própria, sabendo o risco que isso implica, não era algo com que ela concordava. E foi por isso, talvez, que reagiu daquela maneira, porque realmente queria que economizássemos dinheiro para nosso futuro para podermos nos aposentar logo. E por isso decidi adiar o início do meu próprio negócio, porque ela queria economizar dinheiro. Mas então, dentro de algumas semanas, começou a me dizer que realmente queria umas férias porque precisava de um descanso do trabalho. E então, quando lembrei a ela que ela mesma havia dito que não achava que era uma boa ideia gastar muito dinheiro, começou a falar sem parar sobre como isso era diferente. Poderia ter sido uma situação totalmente diferente, mas no passado só consigo pensar em mim fazendo sacrifícios pelo bem do nosso casamento. Ela sempre faz exigências e se dá bem com isso, e quando não consegue o que quer, ainda tenta colocar a culpa em mim e me fazer sentir mal por tudo. Mas sinto muito, não pode continuar assim, e acho que realmente preciso impor limites neste momento. Então acho que estou fazendo a coisa certa ao me divorciar. Ela continua me enviando mensagens e notas de voz uma e outra vez, e eu ainda não a bloqueei, mas silenciei suas notificações para não sentir a tentação de ler o que ela enviou e permitir que isso me afete porque ainda estou bastante vulnerável, e sei que será muito fácil para ela me manipular. Então nem quero vê-la agora. Ela tem algumas semanas para responder à petição de divórcio, então vamos ver aonde isso vai dar. Atualização 2. Hoje, Susana finalmente respondeu à minha petição depois de quase 3 semanas desde minha última atualização. Ela não está contestando o divórcio, o que não é surpreendente porque não se deu ao trabalho de me enviar mensagens nas últimas 2 semanas que verifiquei. O que é surpreendente é o fato de que ela tem muitas exigências, e isso eu não esperava porque durante todo o nosso casamento ela sempre insistiu que era uma mulher muito independente, mas não vejo independência aqui agora. Em primeiro lugar, ela está exigindo uma quantia ridícula como compensação, e também está exigindo pensão alimentícia, o que não faz sentido para mim, porque temos o mesmo tipo de renda. Então não entendo por que ela acha que teria direito à pensão alimentícia. Além disso, ela também está exigindo que vendamos a casa e dividamos o dinheiro que obtivermos, o que é a parte mais absurda da sua petição porque acho que mencionei no passado que a casa pertence a mim. Anteriormente, ela pertencia ao meu tio, mas ele a deixou para mim em testamento, então estou morando aqui há muito tempo, desde antes de eu sequer conhecer Susana. Ela não tem nenhum direito sobre esta casa, e isso é o que realmente me enfureceu, porque sabe de tudo isso. Também há muitas outras coisas, mas isso é principalmente o que me irritou sobre sua petição. Eu estava inclinado a entrar em contato com ela e perguntar o que ela estava tramando, mas meu advogado me aconselhou a não fazer isso, porque isso provavelmente apenas daria vantagem a ela sobre mim, e ela definitivamente precisa desesperadamente disso agora. Falei com muitos dos meus amigos sobre isso, e a maioria está do meu lado aqui. Também discuti a petição com minha mãe, e ela está muito desapontada com a forma como a situação com Susana acabou se revelando. Para ser honesto, sinto mesmo porque no passado eu teria dito que ela era egoísta, mas nunca realmente pensei que ela fosse capaz de ser tão gananciosa. Realmente não quero usar esse termo, mas acho que ela está sendo um pouco interesseira agora, porque não acho que seja justo que ela exija tanto em sua petição. Não é como se eu a tivesse tratado mal, e poderíamos simplesmente terminar este casamento sem torná-lo algo feio, mas não acho que ela concorda com isso. Em última análise, vamos ter que resolver isso na mediação, e só espero que possamos chegar a termos que sejam aceitáveis para ambos, porque essa petição neste momento não é algo com o qual concordo, e vou garantir que não tenha que fazer nada disso, porque simplesmente não é justo. Atualização 3. Olá, estive muito ocupado nos últimos meses, por isso não houve atualizações, mas finalmente tenho um pouco de tempo livre agora, então vou atualizá-los rapidamente. Os procedimentos de divórcio ainda estão em andamento, mas a maré está a meu favor, então está tudo bem. Consegui fazer com que minha futura ex-esposa, Susana, aceitasse a maioria dos meus termos e estivéssemos na mesma página, mas ela ainda está resistindo no que diz respeito à casa. Isso não é algo que me preocupa, para ser honesto. A casa pertence a mim, eu decido o que acontece com ela, e acho que isso será resolvido na próxima sessão. Mas por enquanto, estou apenas celebrando o fato de que em breve terei terminado com tudo isso. Minha mãe também está muito melhor agora e pode se mover. Contratei um fisioterapeuta para examiná-la e ajudá-la todos os fins de semana com alguns exercícios leves para que ela possa ficar de pé o mais rápido possível. E no mês passado também pedi demissão e começarei meu novo negócio em algumas semanas.
Isso estava em andamento há algum tempo porque precisava de algo para me manter ocupado durante os estágios iniciais do meu divórcio, já que estava bastante devastado por isso. Então comecei a trabalhar no meu modelo de negócios e falei com alguns amigos que estavam interessados, e eles se juntaram como sócios. Também conseguimos que nossos familiares investissem e em breve estaremos em negócios. Estou realmente empolgado com isso, porque acho que é o momento perfeito para um novo começo. Susana e eu não falamos pessoalmente desde que começaram as sessões de mediação, e só nos comunicamos através de nossos advogados. Pessoalmente, estou mais do que bem com isso. Ela tentou entrar em contato várias vezes, mas realmente não estou interessado neste momento. Nem me importo mais se o que aconteceu no passado estava certo ou errado ou qualquer coisa. Só quero seguir em frente com minha vida agora. Tenho um negócio em andamento, minha família está ao meu lado, e também estão meus amigos, e isso é realmente tudo que alguém precisa para ser feliz na vida. Claro, gostaria que houvesse alguma maneira de as coisas terem funcionado com Susana, já que realmente a amava, e acho que ainda a amo em algum lugar do fundo do meu coração. Mas o amor obviamente não é suficiente para fazer um casamento funcionar. É preciso trabalho árduo e sacrifício, e não pode ser uma via de mão única. Mas já fiz as pazes com a situação agora, e a partir deste momento, só vou pensar no futuro e não viver mais no passado. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.